Olá, seja bem-vindo ao Emergência Sem Medo. Meu nome é Túlio Ravel Nunes Soares, sou acadêmico do 11º período de Medicina da Unifagoc e vou falar sobre suporte respiratório. Quando falamos sobre suporte respiratório, consiste em um conjunto de medidas, sejam elas invasivas ou não invasivas, que tem como objetivo otimizar as trocas gasosas. Isso é feito através de duas formas. Primeiro, pelo aumento da oferta de oxigênio, e em segundo, pela correção de distúrbios entre a ventilação e a perfusão. Relembrando um pouco a bioquímica, temos que o papel do oxigênio está centrado na produção de energia, sendo essa energia na forma de ATP, através do processo de respiração celular aeróbica. Essa energia será utilizada pelos mais diversos processos metabólicos do organismo. O grande problema é que o doente grave, o doente que procura o departamento de emergência, ele vai estar em um estado hipermetabólico. Isso se deve ao organismo buscar compensar alguns distúrbios, sejam eles distúrbios infecciosos, como é o caso da sepse, distúrbios traumáticos, distúrbios obstrutivos. Isso tudo vai culminar na necessidade de oxigênio suplementar. A oxigenoterapia. A oxigenoterapia nada mais é do que a oferta de oxigênio, do que os alvos de saturação que o organismo vai necessitar. Antes de mais nada, é válido ressaltar que a hiperóxia é tão lesiva quanto a hipóxia. Isso se deve a lesões causadas por radicais livres de oxigênio, que vão culminar em um processo de apoptose celular em cadeia. É um mecanismo conhecido como a lesão de reperfusão. Logo, temos que a indicação e os alvos de saturação do indivíduo têm que ser individualizados. A FiO2, fração inspirada de oxigênio, deve ser a menor possível para que o indivíduo consiga atingir o alvo de saturação adequado. Lembrando que a fração inspirada de oxigênio, FiO2 ambiente, gira em torno de 21%. De forma geral, saturação entre 92% a 96% são consideradas ideais. Um ponto importante é lembrar do paciente DPO-cítico. Nesse paciente, os alvos de saturação são um pouco mais baixos, entre 88% e 92%, sem qualquer prejuízo. As medidas não invasivas são medidas que vão desde o uso de dispositivos, como máscaras, catéteres, até o próprio posicionamento do paciente. Em primeiro lugar, falando sobre o chin lift. O chin lift é uma manobra que nada mais é do que a elevação do mento do paciente. Ela é importante no contexto do rebaixamento do nível de consciência, onde o paciente vai ter uma queda da base da língua, causando muitas vezes um mecanismo obstrutivo à ventilação. No contexto do Covid-19, a posição prona ganhou os holofotes. Ela é utilizada na síndrome do desconforto respiratório agudo, de moderado a grave. A partir de mecanismos fisiológicos ainda não muito bem elucidados, ela leva a uma melhora da função respiratória. Acredita-se que isso se deve ao edema intersticial estar mais anteriorizado, logo a parte posterior do pulmão consegue expandir de forma mais adequada. Dentre os dispositivos, o catéter nasal é muitas vezes a primeira terapia utilizada no contexto da dispneia. Ela apresenta baixo fluxo, em torno de 6 litros por minuto, é utilizado mais em caso de dispneia leve e há um aumento de 3% de FiO2 a cada litro por minuto ofertado. A máscara de Venturi, apesar de não ser tão utilizada no contexto das emergências e ser mais utilizada em ambientes de terapia intensiva, fornece cerca de 8 a 15 litros por minuto. É bastante utilizada no desmame de oxigênio. A FiO2 utilizada vai depender da válvula, que são essas aqui presentes na imagem. Cada válvula vai fornecer uma FiO2 específica. A máscara não reinalante ou máscara com reservatório é muitas vezes a terapia utilizada em caso de dispneia mais severa. Fornece cerca de 15 litros por minuto, com teoricamente uma FiO2 de 100%. Essa FiO2 de 100% ela é teórica, principalmente pelo fato de que ela não é um mecanismo com a vedação completa, diferente, por exemplo, do AMBU, a bolsa válvula máscara.
Além do mais, o paciente vai estar muitas vezes agitado pela hipóxia. Isso vai dificultar ainda mais a vedação e o fornecimento de uma FiO2 de 100%. Falando agora sobre a bolsa válvula máscara, o AMBU, diferente de todas as outras, o AMBU vai fornecer uma pressão positiva. Quando o paciente está em apneia e se faz o chin lift, aquela manobra de elevação do mento, para reverter a queda de base de língua, ela consegue sim fornecer uma FiO2 de 100%. A ventilação não invasiva nada mais é do que um suporte ventilatório mecânico, sem o uso de métodos invasivos, como o tubo orotraqueal. Tem como objetivo diminuir o trabalho respiratório, evitando a fadiga respiratória e diminuição do alto PIP no paciente com DPOC. Lembrando que o alto PIP nada mais é do que uma pressão intrínseca que o paciente apresenta que vai dificultar as trocas gasosas. Logo, a ventilação não invasiva visa diminuir os riscos associados a abordagens invasivas. Portanto, o maior risco da VNI é postergar uma abordagem de via aérea definitiva. Ela deve fornecer também parâmetros individualizados. Em geral, inicia-se com uma pressão expiratória mínima em cerca de 4 cm de água e uma pressão inspiratória mínima de 10 a 12 cm de água. As principais contraindicações da VNI vão culminar na instabilidade hemodinâmica. O paciente com instabilidade hemodinâmica muitas vezes não vai conseguir garantir uma via aérea. Então, fazer uma VNI nesse paciente é extremamente arriscado. E a própria instabilidade hemodinâmica é um critério para avançar para a intubação orotraqueal, que será abordada mais à frente. Dentre as medidas não invasivas, a intubação orotraqueal será abordada nesse ponto. Por definição, uma via aérea definitiva nada mais é do que um tubo com cuff insuflado dentro da traqueia, distal às cordas vocais, devidamente fixado, conectado a uma fonte de oxigênio que permite ventilar o paciente. Então, o manejo da via aérea é uma habilidade de extrema importância no ambiente de emergência. Se realizada de forma incorreta, pode causar complicações, como lesão de vias aéreas, indução de vômitos, causando broncoaspiração e piorando o prognóstico do paciente. Além da hipóxia, instabilidade hemodinâmica, principalmente em função do uso não racional de drogas, e a lesão neurológica, culminando com óbito. A decisão de intubar é um dos pontos mais difíceis que temos, porque o problema do paciente não é falta de plástico na garganta. A intubação orotraqueal serve para 3 coisas: garantir a proteção da via aérea, corrigir anormalidades das trocas gasosas e evitar uma deterioração clínica previsível. Logo, essa indicação vai muito além de números, como a escala de Coma de Glasgow menor do que 9, uma saturação de oxigênio menor que 90%, uma PaO2 menor que 60 mm de mercúrio, uma frequência respiratória maior que 30. A gente não deve analisar números, devemos analisar o paciente como um todo. Então, antes de indicar uma via aérea definitiva, devemos fazer 3 perguntas. Primeiro, o paciente consegue proteger a via aérea ou tem risco de não proteger essa via aérea? Nesse ponto, será avaliado a voz. A voz é clara ou obstruída, a patência dessa via aérea, se a deglutição é espontânea, se as secreções vêm orofaringe. A voz clara e desobstruída é um sinal importante. Se o paciente conversa, logo ele tem uma via aérea pérvia. A patência da via aérea muitas vezes está relacionada a traumas em orofaringe, traumas faciais, que impossibilitem o manejo laringoscópico dessa via aérea. A deglutição, por outro lado, é um marcador de que o paciente apresenta reflexo, enquanto secreção, levando em conta a secreção, pelo risco desse paciente broncoaspirar e ter um prognóstico mais reservado. A segunda pergunta é: o paciente consegue manter boa ventilação ou oxigenação? Bom, nesse ponto será avaliado se o paciente apresenta sinais de esforço respiratório, vai ser analisada a possibilidade de reversão do quadro, como por exemplo o broncoespasmo, que pode ser revertido com o uso de beta-2 agonista. E será avaliado também a necessidade de altas frações de oxigênio para manter uma saturação adequada. Ou seja, esse paciente necessita de 15 litros por minuto de oxigênio para manter uma saturação de 92%.
A terceira pergunta será como vai ser a evolução clínica desse paciente. É um paciente que ele apresenta hematoma em região de pescoço, que pode evoluir com obstrução de vias aéreas. O próprio caso das queimaduras das vias aéreas, anafilaxia e o broncoespasmo. Contextualizando essas perguntas de forma a deixar mais dinâmico, vamos ao caso clínico. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 72 anos, procedente da zona rural, estava em tratamento ambulatorial de pneumonia, porém evoluiu com piora do estado geral, dispneia e vômitos. Ao exame físico, ele apresenta mau estado geral, encontra-se taquidispneico com uso de musculatura acessória, saturando a 74% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 32, uma PA de 92/45, frequência cardíaca de 125 e rebaixamento do nível de consciência. Esse paciente foi monitorizado, colocado em oxigenoterapia a 15 litros por minuto, em máscara não reinalante, e evoluiu com melhora da saturação para 92%, porém ainda apresentava franco desconforto respiratório, evidenciado pelo vídeo. Colocando em prática as três perguntas. Primeiro, o paciente consegue proteger a via aérea? Ele é um paciente que apresenta uma voz obstruída, apesar de gemente, rebaixamento do nível de consciência, apresenta episódios de vômito, então aparentemente ele não vai conseguir proteger essa via aérea. Segundo ponto, o paciente consegue manter uma boa ventilação ou oxigenação? Não. Apesar dele estar com a saturação de oxigênio acima de 90%, isso está às custas de uma alta FiO2. A terceira pergunta, como vai ser a evolução clínica desse paciente? Bom, esse paciente vai evoluir com a fadiga da musculatura respiratória, com um alto risco de deteriorização clínica. Nesse ponto, a intubação orotraqueal está recomendada. A melhor técnica e a mais empregada nos departamentos de emergência é a intubação em sequência rápida, que nada mais é do que uma indução e paralisia, seguida pela intubação orotraqueal, com o paciente o mais estável possível. Essa sequência rápida de intubação é feita em 7 passos, conhecido como 7 P's, que consistem em preparar o doente, pré-oxigenar, pré-intubar, que culmina em otimizar esse doente, a paralisia com a indução, o posicionamento, a passagem do tubo e a pós-intubação. Vamos falar agora de cada um desses passos. Na preparação, o doente, como todo doente grave no departamento de emergência, deve estar monitorizado com oximetria de pulso, pressão não invasiva e monitorização cardíaca. Nesse ponto será definido quais drogas vão ser utilizadas para a intubação desse doente, será checado o funcionamento do laringoscópio, o funcionamento do tubo, o funcionamento do aspirador e será elucidado aqui também os planos de intubação, o que fazer se a laringoscopia der errado. O segundo passo, a pré-oxigenação, será ofertado para esse doente um FiO2 de 100% sem realizar ventilação. Isso é feito através do ambu. O ambu será acoplado ao paciente e será ofertado oxigênio por cerca de 3 a 5 minutos. A importância de não realizar ventilação nesse ponto é evitar uma broncoaspiração. A pré-oxigenação tem como principal objetivo manter o doente mais tempo em apneia, sem queda dessa saturação de oxigênio. Esse gráfico mostra que um adulto de 70 kg normal, ele tende a conseguir manter uma saturação por mais tempo do que uma criança, um obeso e um adulto doente. O terceiro passo, a pré-intubação, consiste na otimização do doente. É feito 3 minutos antes da intubação em si e tem como objetivo diminuir efeitos indesejáveis da laringoscopia e intubação.
Lembrando que, após o doente ser entubado, ele será submetido a uma ventilação mecânica, sendo essa ventilação responsável por diminuir o retorno venoso e logo causando uma hipotensão. Uma alternativa para contrabalancear essa hipotensão é o uso de buchidoses em bolos de uma droga vasoativa. A principal utilizada nesse caso é a adrenalina, que é uma droga inotrópica positiva, cronotrópica positiva e vasoconstritora. Como fazer? A adrenalina push-dose é feita da seguinte forma: se pega uma ampola de epinefrina, que vai ter cerca de 1 mg, e vai diluir ela em 100 ml de soro fisiológico. Vai balançar bem essa solução e aspirar 10 ml, tendo por final uma solução com cerca de 10 microgramas por ml. A indicação é aplicar cerca de 0,5 a 2 ml endovenoso em bolos. O cuidado que tem que ter aqui é com o paciente taquicárdico, muitas vezes o paciente que está infartando, que tem alguma cardiopatia, pois isso vai fazer com que haja um maior consumo de oxigênio pelo miocárdio, aumentando, portanto, uma lesão isquêmica. Outra alternativa de otimizar esse doente é o fentanil. Diferente da adrenalina, o fentanil é uma droga cronotrópica e inotrópica negativa. É um derivado da morfina, ou seja, é um opioide forte. Sua indicação é mais restrita a casos de hipertensão intracraniana e emergências hipertensivas, uma vez que é uma droga simpatolítica. É feita na dose de 0,1 microgramas por quilo e sua apresentação na ampola é de 50 microgramas por ml, uma ampola de 2 ml. O próximo passo é a paralisia com indução. Esse caso é basicamente fazer o hipnótico seguido por um bloqueador neuromuscular. Sendo esse um ponto importante, não existe sequência rápida de intubação sem o bloqueador neuromuscular, porque o bloqueador é a pedra angular da intubação em sequência rápida. Ela vai garantir uma maior condição de realizar o procedimento na primeira tentativa, minimizando os riscos. Dentre os agentes indutores, ou os hipnóticos, nós temos o etomidato. O etomidato por muito tempo vem sendo a droga de escolha na sequência rápida de intubação, principalmente por ser uma droga cardioestável. Ela apresenta rápida ação, poucos efeitos hemodinâmicos e baixo custo. É feita na dose de 0,3 mg por quilo. Sua apresentação é em torno de 2 mg por ml em 10 ml. A próxima droga hipnótica que vem ganhando cada vez mais espaço no contexto da sequência rápida de intubação é a ketamina. A ketamina ela é uma droga que promove analgesia, ação broncodilatadora, efeito dissociativo e liberação de catecolaminas. No contexto do trauma, do paciente hipotenso, ela vem se tornando a droga de escolha em muitos protocolos. É feita na dose de 2 mg por quilo. Sua apresentação é em torno de 50 mg por ml. A próxima droga é uma droga que antes da sequência rápida de intubação era muito utilizada, que é o midazolam. É uma droga cronotrópica e inotrópica negativa. Esse é um ponto que temos que ter cuidado, pois sua indicação é restrita ao estado de mal epilético, que é onde o doente ele vai apresentar episódios de crise convulsiva tônico-clônica sem recuperação da consciência entre elas. É feita na dose de 1 mg por quilo, sua apresentação é de 5 mg por ml. O último agente indutor, muito pouco utilizado, é o propofol, que é uma droga inotrópica negativa, porém apresenta efeito neuroprotetor. É uma droga segura em grávidas também. É feita na dose de 1,5 mg por quilo. Sua apresentação é em torno de 10 mg por ml. O propofol também é utilizado para sedação em caso de cardioversão elétrica. Dentre os bloqueadores neuromusculares, a succinilcolina é a droga mais amplamente utilizada. É uma droga despolarizante, ou seja, o paciente vai apresentar fasciculações. É uma droga de baixo custo, amplamente disponível, e o único cuidado que tem que ter é com a hiperpotassemia. Deve ser evitada em grandes queimados, grandes politraumatizados, porque ela pode fazer um aumento da concentração sérica de potássio. É feita na dose de 1,5 mg por quilo, em sua apresentação de 10 mg por ml. O segundo bloqueador neuromuscular utilizado é o rocurônio.
Diferente da succinilcolina, ela é uma droga não despolarizante. O paciente não vai fascicular. Tem maior efeito e maior duração. É o bloqueador neuromuscular mais utilizado na sequência rápida de intubação em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos. Feita na dose de 1 mg por quilo, sua apresentação é em torno de 10 mg por ml. O próximo passo é o posicionamento. O posicionamento é um passo extremamente importante, pois vai garantir uma maior visualização das vias aéreas do doente. A sniffing position nada mais é do que um coxim colocado occipital ao doente com uma hiperextensão da cabeça. É a posição ideal para a sequência rápida de intubação. Isso se deve ao fato de que vai haver um alinhamento dos eixos. O eixo oral, o eixo faríngeo, o eixo laríngeo vão ser alinhados, garantindo uma visualização mais adequada. O próximo passo é a passagem do tubo, como exemplificado pelo vídeo. Na passagem do tubo, é importante reconhecer os pontos de referência anatômicos para garantir uma passagem segura nas vias aéreas. Os principais pontos de referência vão ser a epiglote, as cordas vocais e a valécula. Isso vai garantir uma maior chance de sucesso com a adequada visualização. Durante a laringoscopia, a seguinte situação pode ser observada, que é onde não haverá visualização adequada das cordas vocais. Isso é refletido pela classificação de Comark-Lehane, que pode ser facilmente revertido com o posicionamento adequado do paciente na sniffing position. O último passo, portanto, é a pós-intubação, onde iremos fixar o tubo, evitando uma extubação acidental, radiografar o tórax para ver se a posição do tubo está correta, se há presença de complicações como o pneumotórax. Devemos ter atenção à hipotensão pós-intubação, lembrando que o paciente será submetido a uma ventilação mecânica que irá diminuir o retorno venoso e logo causando uma hipotensão. Alguns highlights, um apanhado geral do que foi visto. A hiperóxia é tão maléfica quanto a hipóxia. Os alvos de saturação devem ser individualizados, em torno de 92% a 96%. O catéter nasal de baixo fluxo é utilizado para dispneia leve, a máscara de Venturi para o desmame de oxigênio e a máscara não reinalante ou máscara com reservatório para dispneia severa. A ventilação não invasiva vai diminuir riscos de uma abordagem invasiva. A indicação da intubação orotraqueal vai além de números. O paciente não precisa de plástico na garganta. A sequência rápida de intubação consiste em hipnose seguida de paralisia. Devemos ter cuidado com drogas simpatolíticas, como o midazolam e o fentanil. Sempre posicionar o paciente da melhor forma possível, sempre com a sniffing position, quando possível. E treinar, treinar, treinar. Essas são algumas referências bibliográficas e obrigado.